Bom dia, eu quero falar hoje sobre os condicionamentos mentais que a pessoa vive, e como nascem os valores morais. Interessante se verificarmos na história do comportamento humano, né? Verificamos que antes do condicionamento moral, né, se estabelecer como regra, tem um condicionamento social, né? Esse condicionamento social é a pessoa, por exemplo, se condicionar a certos fatores sociológicos e psicológicos, né? Há uma força que faz um homem tomar determinado tipo de atitude, né? Ou a comunidade, e conseguinte, isso se torna princípio de regra, né? É um valor que faz a comunidade viver para a sua existência. Por exemplo, verificamos em condição à guerra. Por que que um povo pode ser tão bélico, né? Por que que um povo pode ser tão passional? Por que que um povo pode se filtrar tanto em sacrifícios, né? Interessante que, se verificarmos na história, principalmente da religião, né, e dos povos primitivos, a realidade ela estava imbuída entre luta entre as tribos, né? E cada tribo ela tinha sua divindade particular. E vinculado a essa divindade tinha o sacerdote, né? Que representava a divindade para o povo. Então, um povo, quando sofria demasiada pressão psicológica, né, o sacerdote ele tinha uma espécie de insight do qual, né, ele tinha esse insight do qual que o povo escolhido, a tribo escolhida, era uma tribo amada por tal divindade, né? E escolhida, e essa divindade teria que lutar a favor do povo, né? E o povo deveria lutar a favor da divindade. Isso acontece que, por exemplo, né, a sociedade, se ela se sentia totalmente ameaçada, né, e Deus se revelava que ela poderia lutar, poderia ser qualquer divindade, Yahvé, Moloque, Baal, né, Asherá, né, e tanto também, né, os deuses egípcios também, Amon, Tote, né, Maat. Então, como Deus estava apoiando essa tribo, né, então essa tribo ela iria lutar para a sobrevivência. Mas a revelação que o sacerdote dava era muito interessante nessa questão. Por quê? Se verificarmos, por exemplo, também uma similaridade entre a cultura hindu, né? Verificamos a luta entre os Paravas e os Kauravas, né? Isso vemos no livro Bhagavad Gita, né? Que Arjuna vai lutar contra seu irmão, né? Contra a sua família. Se verificarmos, sempre tem essa similaridade. E qual que seria essa similaridade que todas as religiões primitivas acreditavam? Se a pessoa morresse em batalha, ganharia os céus, né? Ganharia o reino vindouro com todas as suas delícias, né? Agora, se sobrevivesse na batalha, teria para si todos os povos, todas as nações que eram seu direito por herança, no caso de ser uma nação escolhida. Então, à primeira vista, né, a nação ela vai lutar como um período de sobrevivência. Depois de um certo período, como ela ganha a primeira batalha, né, isso se verifica que ela tem o direito de conquistar outras terras, outros povos.
Então, é por isso que antigamente, né, no período paleolítico, os povos lutavam contra si, porque cada povo representava uma divindade e cada divindade estava a favor desse respectivo povo. Eram os deuses dos sumérios, os deuses dos babilônios, os deuses, né, dos hebreus, os deuses dos asmoneus, né, e, né, o deus dos gideonitas, né, que é o deus de Gideão, que é o próprio Yahvé. Então, essas tribos lutavam contra si, para se sobreviver. Então, a partir daí, se estabelece um código de ética. Mas o interessante é que quando essa primeira geração morre, ela passa esse valor para a segunda. Então, vemos que já é um princípio de moral imbuído na criança, que ela tem que lutar para a conservação da sua identidade, a conservação da sua tribo, a conservação do seu povo, né? E muitas vezes as pessoas lutam sem saber por quê. Porque há uma informação que é passada de geração em geração, né? E essa história, essa guerra, ela tem uma história, mas com o tempo, né, ela vai se perdendo, né, a mensagem. E a mensagem sobre a sobrevivência dessa tribo vai se tornando mítica, né? Que os deuses lhe deram essa terra por herança e cabe a elas lutarem para preservar essa terra que é sua por herança, né? Então as pessoas, por exemplo, vai preservando esses valores conforme o tempo, conforme os milênios e não sabe o porquê faz. Há uma metáfora muito interessante, né, acerca disso, de uma maneira muito mais prática. Por exemplo, uma criança, ela verifica que a mãe, né, ela tem um forno enorme e a mãe pega, ela corta um pedaço de massa para fazer o bolo. Aí a criança olha para a mãe e fala: mãe, por que a senhora corta o bolo assim, desse tamanho pequenininho, se o forno é grande? E a mãe pega e fala: não, filha, a mamãe faz porque a mamãe da mamãe fazia isso, né? Então a criança, ela pega a informação mesmo da avó. E a avó repete a mesma informação. Mas quando ela chega na bisavó, vamos dizer nessa metáfora, né? E a bisavó, ainda viva, ela responde: não, bisneta, a vovó fazia isso porque o forno, ele era pequeno. Então nós tínhamos que cortar a massa pequena para poder assar o bolo. Então a tradição, ela nasce a partir desse princípio, né? Há um histórico, né, cultural, há um histórico religioso, há um histórico, né, econômico também, né, e sociológico. Então, a tradição, ela parte, né, dessa pressão psicológica que vem de fora, né? E os primeiros, os ancestrais faziam essas coisas por, né, extrema necessidade. Mas quando essas informações vai passando, né, de geração em geração, né, os valores desbotam, ou então tem uma característica totalmente mítica, e as pessoas repetem esse valor sem saber. Mais interessante é que esse valor é mimético, ela está vinculado a cada tribo. Então você consegue perceber, por exemplo, por que os egípcios agem de determinada maneira, né? Porque os sumérios agem de determinada maneira, porque que os cananeus agem de determinada maneira, né? Porque que as tribos indígenas agem de determinada maneira e os vikings. Então parte praticamente desse princípio, né? Então, os valores morais, ele tem um contexto histórico, étnico, né? E esses valores têm o seu contexto na sua primeira geração, mas na geração seguinte, isso vai se tornando uma espécie de, vamos dizer assim, superego, né, da sociedade, que é os valores que vai preservar a identidade da sociedade como forma, né, de sobrevivência para que eles possam conviver no mundo. Então, algumas tribos, elas têm um caráter muito expansionista, né? E alguns têm apenas o caráter de brigar para preservar o seu próprio terreno, que é limitado, né?
Interessante que Mircea Eliade, né, no seu livro Mito e Realidade, ele fala bem o seguinte, acerca dos deuses. Os deuses revelam para o povo uma área desconhecida, pronto a ser consagrada. Essa área desconhecida seria o profano, não o profano que se conhece como hoje, né, como algo vil, não. Profano vem de pro, adiante, fano, fania, adiante da manifestação. Então, o lugar onde é que a divindade iria se manifestar é naquele lugar que seria construída uma cidade, né? Até inclusive alguns líderes tribais tinham seus animais sagrados e soltavam esses animais. Então, onde aqueles animais paravam, ou pastavam, ou ficavam um determinado tempo, 3 a 4 dias, né? Eles entendiam como se fosse a manifestação dos deuses, né? Que aquele lugar era para ser consagrado. Matavam o animal ali, o local onde é que o animal foi morto é construído um altar, né? Uma espécie de uma igreja, e em torno, né, desse altar é construído a cidade. Então todas as cidades, né, por exemplo, mais antigas, né, como estou falando no período até mesmo do Antigo Testamento, o santuário sempre ficava aqui no centro, no meio da cidade. É o lugar onde a divindade se manifestou, né? Um exemplo, verificamos isso assim, da religião muçulmana, né? Aquela pedra preta onde é que, né, o anjo Gabriel se manifestou a Maomé. Por exemplo, também tem outros lugares, por exemplo, o Gólgota, né? Onde Jesus Cristo foi crucificado, né? Então, quando a cidade ela é envolta, né, dentro desse caráter sagrado, que se chama geometrização do sagrado, esse sagrado ele vai estabelecer ordens para que as pessoas, como eu posso dizer, o sagrado vai manifestar certas ordens para que o povo guarde essas ordens como se elas fossem, por exemplo, adotadas e amadas por esse símbolo que é sagrado. Aí, com isso verificamos também, né, por exemplo, o Decálogo, né, verificamos a epopeia de Gilgamesh também, né, verificamos os livros sagrados que sempre pregam, né, sobre as cidades que foram escolhidas por determinados deuses. E o povo, né, tem que lutar para ser fiel a essa, né, a essa ideologia. Mas no Antigo Testamento não tinha essa conotação de indivíduo, tinha a conotação de tribo. Então, é por isso que uma tribo não poderia casar com outra, porque ela estaria, vamos dizer assim, traindo a sua própria divindade. Então, o código ético, né, o valor moral de um povo está principalmente nesse princípio. Por exemplo, que hoje em dia não mais, mas os povos antigos, vamos dizer assim. Japoneses casavam com japoneses, índios casavam com índios, sumérios casavam com sumérios, né? Israelitas casavam com israelitas. O caso, né, do Midrash de Sansão, que ele foi morto, né, porque ele teve relação com uma filisteia. Ele não poderia ter. Então, a queda dele, né, não foi principalmente Dalila, mas sim por ele se relacionar com a mulher que estava fora do seu povo. Ele quebrou o seu código de ética. Então, quando você quebra o seu código de ética, você sofre uma espécie de anomia existencial, né? Você sofre vergonha, você sofre humilhação, né? Você é taxado apenas como um traidor. Então, os códigos éticos sempre estão relacionados, né, com a história daquele povo que se estabeleceu numa guerra para poder viver, né, para poder se manter. É por isso que hoje em dia, né, as pessoas quando leem algum livro sagrado, né, julgam, né, mas é porque a pessoa está cometendo, na verdade, uma espécie de anacronismo. Para você entender a fé de um povo em um determinado tipo de comportamento, é necessário estudar, né, a história do povo, a cultura e a economia desse povo, para poder entender por que um povo pensa de uma determinada maneira, né? Então, todo o espírito está vinculado ao seu tempo.
nós agimos hoje da maneira que agimos, porque estamos condicionados aos nossos valores culturais do momento. E esses valores culturais, eles sempre se reconfiguram após o tempo. Isso mesmo mostra que os valores morais não são eternos. Eles é uma espécie de organismo vivo que se reconfigura através do tempo.